E aí, você viu a manchete do Google? Computador quântico finalmente chegou para quebrar o Bitcoin e acabar com seu sonho de ficar rico com cripto. Pelo menos é isso que eles querem que você acredite, né? Muitos canais aí falando a respeito. Ah, agora a computação quântica, meu Deus, agora vai acabar com tudo. Bitcoin vai morrer, vão destruir o Bitcoin, vai ser destruído e agora os investidores vão sumir e tal. Um FUD terrível por causa dessas notícias. Canais e canais falando a respeito disso. Pessoal, pessoal, entenda uma coisa. Existe algo que, que é chamado de metagame. E o metagame é o jogo por trás das manipulações. É a verdadeira manipulação do smart money. Então o smart money ele vai fazer de tudo para chegar às zonas de liquidez que ele determinou que chegasse. É isso que ele faz, esse é o jogo, né? Muita gente só alimentando notícia, acompanhando notícia. Então eu tô aqui para justamente alertar vocês a respeito disso, tá, pessoal? Para não ficarem tão limitados ao que a notícia está dizendo, porque isso é um grande jogo. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o que está realmente acontecendo, tá? Eu vou provar para vocês que esse caos quântico aí, que o combustível que eles estão colocando aí, né, justamente para explodir isso e jogar como uma bomba no colo dos investidores, na verdade é só preparação do que a gente já estava falando e mapeando já há algum tempo do movimento que o Bitcoin ia fazer e do movimento que ele está prestes a fazer, tá bom, pessoal? Então, o gráfico ele já previu isso, a gente só está acompanhando e eles só vão implantar a notícia justamente para confundir vocês, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para as notícias, porque aí fica melhor. Eu deixei aqui uma imagem de um computador quântico para você entender mais ou menos a parafernália que é um computador quântico, tá? A gente vai passar um pouquinho sobre o petróleo ali, eu vou mostrar vocês, atualizar vocês a respeito do preço do Bitcoin, o que o Bitcoin está fazendo, quais são as zonas de validação agora, tá bom, pessoal? Vamos lá. Você já deve ter visto muitos canais falando a respeito dessa notícia que o Google lançou ontem, né, pessoal? Estamos explorando um novo modelo para elucidar as capacidades de quebra de códigos dos futuros computadores quânticos e delineando as medidas que devem ser tomadas para mitigar suas consequências, né? Aqui estava falando justamente sobre a questão da criptografia ser quebrada pelos computadores quânticos, né, pessoal? Mas muita gente fala assim: ah, meu Deus, computador quântico, e o que é um computador quântico, tá, pessoal? Vamos traduzir assim para bom português entender. Imagine que um computador comum é um bibliotecário muito rápido. Imagine isso aí. E ele lê um livro por vez até achar a informação certa, tá bom? O computador quântico ele faz o quê? Ele age como vários bibliotecários, lendo todos os livros da biblioteca ao mesmo tempo. Ele resolve cálculo complexo, né, em milissegundos, tal. Então é algo que os computadores atuais levariam bilhões de anos para fazer. E onde é que está o perigo aí, pessoal? Né? O Bitcoin ele é protegido por uma chave matemática, né, criptografada. Então é impossível alguém adivinhar a sua chave privada. Mas o computador quântico ele é tão potente que ele tem tipo uma chave mestra. Sacou? Ele consegue descobrir isso de uma maneira bem rápida. É quebrar essa fechadura e descobrir sua senha apenas olhando para o seu endereço público. E aí muita gente fica falando assim, ah, mas esse é o fim, né? E agora acabou, o Bitcoin acabou. Esses computadores, eles ainda estão em laboratório, pessoal. Eles ainda não têm a força suficiente para atacar a rede de forma estável. Ainda essas coisas, esses estudos, essa coisa de tecnológica de avanço ainda vai para levar ainda mais uma década aí, coisa até 2030 ou 5 anos ou 6 anos por aí, né? Então ainda tem muito chão pela frente ainda, tá? O Bitcoin ele não é estático, pessoal. Assim como ele evoluiu com várias e várias atualizações, ele pode evoluir também para uma criptografia pós-quântica. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Esse que é o pulo do gato. Você sabe por que, que a notícia saiu justamente agora que o Bitcoin precisa de liquidez no mensal? Por que, que o medo faz o leigo vender barato e o que o institucional quer comprar com desconto? O computador quântico ele é uma tecnologia do futuro, mas o lucro da absorção acontece agora, pessoal. Não cai então nesse feed aí, né, falando do medo aí que o pessoal tá falando. Aí você vê olha a notícia, pessoal. Olha a notícia. Um computador quântico pode precisar de apenas 10 mil qubits para esvaziar suas carteiras de criptomoedas, afirmam os pesquisadores. Notícia fresquinha. E aí o pessoal, ó, outra aqui, essa aqui não.
Eu vou passar aqui sobre a Franklin Templeton agora. Mas sobre isso aqui, porque eu quero que vocês entendam o seguinte: o pessoal fica gerando um fund, um medo, e pega muito investidor que está começando agora e vai fazer você às vezes vender em regiões erradas e comprar em regiões erradas, tá? Montando um quadro de quebra, montando um quadro de venda bem peculiar, pessoal, para o movimento que os grandes estão fazendo. Eu vou passar no gráfico e você vai ver essa questão que eu estou falando aqui, tá bom? E automaticamente, o que, que acontece? Quando você tem uma notícia, e é isso que é um metagame puro, tá, pessoal? Quando você tem uma notícia que fala que vai gerando medo, por outro lado, você tem uma notícia que os grandes estão adquirindo, fazendo compras ou pensando em cripto, né? Então você tem uma notícia que gera um pânico e aqui você tem uma notícia que, opa, peraí, mas os grandes estão comprando, né? É bem isso. A Franklin Templeton lança a divisão de criptomoedas com aquisição de 250 no mesmo dia, pessoal, ou no dia posterior. Num dia vem essa notícia do computador quântico e no outro dia uma das maiores bancos de investimento, né? A Franklin Templeton está com quase 1,7 trilhões de ativos sob custódia. Então é muita coisa, é tipo um BlackRock, sacou? Só que o BlackRock é outra pegada. Mas mesmo assim é muito dinheiro. Imagina só, pessoal. Imagina só, uma notícia dessa já gera um pouco de ânimo para os investidores. E é justamente aí que eu quero que você entenda o equilíbrio de forças que a gente vai falar isso aqui no gráfico, tá? No gráfico do Bitcoin. Vamos para o gráfico do Bitcoin para você entender o que, é que eu quero dizer, para onde eu quero chegar. Você tem uma notícia, pessoal, que a gente viu aqui no gráfico do Bitcoin o quê? A gente viu que a gente está numa onda 4, né, pessoal? A gente está numa onda, terminou aqui, ó, onda 3, onda 4, né? E essa lenga-lenga de onda 5 aqui, ó, 1, 2, fazer um movimento de onda 3, uma 4 e uma 5, tá? É assim que tá, o preço está se caminhando para fazer a forma como a gente estava falando, né? O preço está indo em direção aonde a gente estava mapeando até então, tá, pessoal? E aí sai a notícia de que agora os computadores quânticos vão quebrar o Bitcoin. E o que é que o preço faz? Ó, uma queda. O dia amanhece já em queda, né? Não é assim que acontece? O preço ele começa a cair. Mas por que o preço começa a cair? Porque o pessoal que está investindo, né, ou que está pensando em investir, ou que está comprado, começa a vender. Então toda compra existe uma venda e para toda venda existe uma compra. Quem é que está comprando, pessoal? De quem está vendendo? Porque quem recebe a notícia é a sardinha. É o novo investidor, é aquele cara que comprou aqui porque o youtuber fulano de tal falou que era para comprar. E aí o que acontece? Quando ele vê uma notícia dessa, ele diz: Meu Deus, o Bitcoin vai quebrar, eu não vou arriscar meu capital todo, minha vida toda aqui. Ele botou todo o dinheiro daqui, ó, da vida dele, ele botou aqui. Comprou Bitcoin nessas regiões. E aí vê o Bitcoin caindo, o que é que ele faz? Ele vende. Quem é que está comprando quem é que está fazendo essas compras? É os grandes, pessoal. Eles querem gerar um fund, mas ao mesmo tempo que ele quer gerar o medo, ele equilibra as forças para quê? Para ele absorver, para você saber que aqui, ó, nessa zona aqui, ó, tem um suporte. E realmente tem um suporte. Porque se você olhar aqui, ó, pessoal, o gráfico mensal do Bitcoin, o que é que nós temos aqui, pessoal? Um belo de uma parede de ferro aqui, ó. Uma bela parede de ferro nesse lugar aqui, pessoal. É nesse lugar aqui, ó, que mora o País das Maravilhas, né? Que falei a você aqui embaixo. Então essa parede de ferro é justamente o lugar onde eles decidiram fazer o que? A defesa da posição. Existe muita defesa institucional aqui nessa área, pessoal. Então, ele, ao mesmo tempo que ele planta uma notícia de queda, ele faz um novo vender para ele absorver nessas regiões. E ao mesmo tempo ele está dizendo assim, olha, mas o mercado não vai morrer. Então ele gera um pânico controlado, pessoal. É um pânico controlado em que essas regiões aqui são regiões de defesa. Em que eles estão querendo montar posições, o jacaré está com a boquinha aberta aqui, ó. É bem aqui que eles estão. Nessa zona aqui de 60 abaixo. E o preço tende a ir para essas regiões, pessoal. O preço tende a ir para essas regiões, como a gente está mapeando aqui, ó. Atualizando o Bitcoin, eu vou botar aqui no gráfico de 4 horas, porque o semanal não mudou nada, pessoal.
do último vídeo que a gente colocou para agora, não mudou absolutamente nada, só o movimento aí que a gente continua, um movimento lento, não teve velocidade ainda, mas é um movimento de uma onda 1, de uma onda 2, possível onda 2 e possível onda 3 sendo trabalhada da 5, da última onda aqui que a gente veio mapear aqui. Esperar esse movimento acabar para justamente o Bitcoin fazer o movimento que a gente espera, que é o movimento de retorno para as posições maiores. Eu vou mostrar aqui o gráfico de liquidez e vocês vão ver, como o último vídeo eu coloquei. Então não mudou alguma coisa aqui, não mudou nada. Se for olhar no curto prazo, pessoal, o que acontece aqui no curto prazo? Vamos lá, fazer um mapeamento bonitinho para vocês entenderem. Ó, a gente fez o movimento aqui do Bitcoin de onda 1, 2, 3, 4, 5. Fez o movimento de onda 1, certo? Isso aqui eu tô trabalhando a onda 5. A onda 5 ela tem 5 movimentos, tá, pessoal? 5 movimentos. Então a gente tem uma onda 1, um ABC em onda 2. E agora a gente está trabalhando uma onda 3. A onda 3 é feita em 5 movimentos expressivos no gráfico. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui você tem um ABC, certo, pessoal? Aqui é um D e um E. Aqui fez até, na verdade, fez até um ABCDE, tá? Mas é de uma onda 3 ainda, porque a onda 3 ela tem 5 movimentos, certo? Aqui é o subfractal da 3. Então aqui você tem uma onda 1, formada por 5 subfractais, uma onda 2 em ABC, e esse ABC é em A, B, C, D e E, tá? Fez um ABCDE, tá? Em uma cunha aqui ascendente, tá bom? E agora a gente está tentando fazer a continuação dessa onda 3. Ó. Movimento de onda 1, movimento de onda 2, movimento de onda 3. A 3 tem 5 movimentos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Por que esse movimento ainda deve acontecer? Porque, pessoal, o Bitcoin deixou uma liquidez bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui ele deixou. Esse alinhamento de fundo aqui, pessoal, isso é movimento de que o preço ele não tende a ir muito longe. Ele tende a vir aqui, ó, e fazer o movimento de pegar essa galera que entrou shortada achando que isso aqui é um grande suporte. A região tá demorando para cair, tá? Mas olha essa região aqui, ó, essa região aqui do 63 ainda também tem liquidez a ser capturada. Essa aqui, o mercado, pessoal, é assim, ele está gerando tanta liquidez, tanto para cima como para baixo, que ele vai acabar gerando uma queda mais expressiva para baixo, pegar todo mundo que está pensando em compra, tá? Depois que ele estopar toda essa galera, ele vem e eu acredito que ele faça um movimento forte aqui para pegar todo mundo de surpresa. Aqui a gente chama de sell to buy, né, pessoal? Que aqui é vender para comprar, pessoal, tá? Vender para comprar nas regiões que o Smart Money já determinou que ia fazer compras. Porque é região de último topo. Então é uma região interessante para montar posição, sim, como eu falei nos outros vídeos. É uma região interessante para compra, tá? Mas você não coloca todo o seu capital aqui nessa região. Tá? Você tenta surfar um movimento de altas expressivas que possivelmente pode vir depois que esse movimento acabar. Né? Por Wyckoff, pessoal, mesma coisa. Ó. A gente faz aqui no movimento inclinado, tá, pessoal? Eu tô nesse movimento aqui, tá? Nesse movimento aqui a gente fez um PSY, bem aqui para eliminar suporte aqui, um buy clímax aqui, último ponto de compra. Depois a gente veio fez uma R aqui, um rally automático, tá? Bem aqui definido esse range. Pegou, fez o teste, tá? A gente fez um ST de teste, testando a linha de menor esforço. E aí a gente veio fazer um movimento dentro da estrutura, desenvolvendo todo o preço em um canal aqui de baixa, né? E agora, fora da estrutura, o que a gente faz? Um up thrust em onda depois de uma onda 3, né? A gente faz um up thrust fora da estrutura, super natural. E a tendência é o preço fazer o quê? Retestar essa ineficiência que ele deixou aqui, ou esse último bloco aqui, pessoal, retestar e vir aqui fazer um movimento ainda de queda. É assim que eu espero que o preço desenvolva, né, pessoal, para lá na frente ele fazer um SOW aqui, pessoal, e aqui o último movimento de spring para ter depois um repique lá na frente. Tá entendendo? Que é o movimento de onda 3, onda 4 e onda 5. Tá bom, pessoal? A gente ainda está desenvolvendo essa estrutura aqui, ó, de onda 5, tá? E aí até onde essa onda 5 vai? Não sabemos. Tem projeções? Tem. Se a gente for pegar uma projeção aqui de onda, tá? Vamos pegar aqui as projeções. O preço dessa onda 5 ele pode terminar a qualquer momento. Ele pode vir aqui nessas regiões de 63, 61, 57, 54 até 48. Eu não acredito que o preço vá em 48. Agora não.
como eu falei a vocês agora não, justamente porque tá essa zona aqui, pessoal, tá muito bem defendida, pessoal. Mas é uma força absurda. É uma força absurda. Se fosse em outro momento ou em outro contexto do Bitcoin, o Bitcoin já tinha escorregado igual um quiabo. Por que não escorregou? Justamente porque você já sabe que nesse movimento aqui, ó, pessoal, no movimento do semanal, ó, movimento do semanal, a parede de ferro está montada, né? Essa parede de ferro aqui está montada. E aqui topo, topo, uma grande região de reacumulação, e agora o preço tende a ter vai demorar para ele romper aqui, porque não é da noite para o dia que o preço vem aqui e vai varar reto, pessoal. Então isso é super natural, tá? É um movimento de lateralização chato, o mercado fica num movimento chato de transição, é chato mesmo, mas é necessário, tá, pessoal? Não tem nenhum tipo de surpresa nesse movimento que o Bitcoin está fazendo, não, tá? A gente vai acompanhar agora. Deixa eu só limpar isso aqui. A gente vai acompanhar agora e vai ver, mas o preço está indo em direção ao que ele realmente determinou que ele fizesse, tá? Absorção aqui, mas é só para enganar quem tá operando em long, tá? Apesar de que muitas posições já foram reduzidas, né? Vou mostrar aqui o indicador de sentimento para vocês verem, ó, no semanal, tá? Aqui para o semanal. Tô no semanal aqui, ó. Semanal, o que está acontecendo? Mesma coisa, pessoal. Os ganhos ainda estão reduzindo posição. Aqui os. Deixa eu ver aqui. O varejão ainda acreditando em long, tá vendo? Abrindo posições em long. O fund já tá ficando negativo, o que é um bom sinal para alta, né? Mas aqui ainda tá pequeno, tá, pessoal? Tá para quase neutro, então não dá nem para definir. Aqui tá os shortados, está pagando um pouquinho para os longados, mas é, pelo gráfico em si, né, posições estão diminuindo. Na verdade, as posições de alavancagem estão sendo diminuídas, né? Ultimamente, essa semana começou a diminuir bastante a alavancagem. Possivelmente, muita gente já está ficando sendo liquidada, então possivelmente a alavancagem diminuindo. O Open Interest ele aumentou um pouquinho, né? Quase neutro, tá, pessoal? Quase neutro, aumentou um pouquinho só essa semana, mas continua quase a mesma coisa, tá? Da semana passada. Então, aqui as forças ainda estão neutras, tá? Mas reduziu bastante os longados, tá? Os longados reduziram bastante, apesar de que ainda tem uma prevalência pequena do varejo ainda longando, tá, pessoal? Como eu te falei, referente à liquidez, ainda tem muita liquidez abaixo dos 60 mil, pessoal. Um rio de liquidez, mas um mar, um oceano de liquidez, pessoal. Então a tendência é o preço fazer o quê? Subir logo de cara? Não, é pegar essa liquidez toda. É muita ordem, tá? É muita liquidez. Tem liquidez acima? Tem bastante. Mas tem muita liquidez abaixo. E eu acredito que é justamente esse último movimento que o Bitcoin vai fazer, tá? Esse último movimento aqui, para pegar, raspar toda essa liquidez, o book todo aqui dessa região. E aí, patamares, ele vai encontrar um preço de spot, fazer um movimento assim, ó. E aí vir e varar reto. O que eu acredito que o que eu estou esperando que o preço faça isso e a gente consiga ter pelo menos um trimestre de alta nesse período de queda do Bitcoin, né? Assim eu espero, pelo menos uns 2, 3 meses de alta aí para a gente ter um repique, tá? Bem, basicamente é isso. Eu vou deixar aqui para vocês só a questão do petróleo. Nada mudou, pessoal. Nada mudou. Você vê que uma semana aqui, ó, continua na faixa ainda dos 116 e os 97 dólares. Você vai ver o petróleo fazendo uma grande oscilação, tá? Mas o petróleo tem alvo aqui nas regiões de 58, tá? Ele vai vir para essa região de 58. Pode apostar. Anota aí no seu caderno e você vai ver brevemente o petróleo visitando essas regiões de 58 dólares, tá? Não vai demorar muito. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente tem liquidez ainda para ser capturada, enquanto essas tensões também, obviamente, estão à flor da pele, Irã, Trump, o Brent, o petróleo, o Estreito de Hormuz, então isso é tudo só para justificar essa alta aqui, pessoal, que já estava precificada pelo gráfico, como eu falei a vocês anteriormente. Então, a tendência do preço ele vir aqui fazer isso aqui, ó, tentar pegar essas regiões acima, o que eu espero ainda, tá? E aqui ele encontre resistência para ele fazer o movimento de baixo, tá? Torcer para que isso aconteça, tá? Para que ele aconteça aqui quando ele vier aqui para essas regiões maiores, tá?
regiões aqui de 120 a 130, ele encontrar uma baita de uma resistência e aí sofrer realmente uma baixa e automaticamente a gente começar o movimento de baixa do petróleo, tá? Porque se realmente essa onda 1 e essa onda 2 e aqui um início de uma onda 3 for começar, esquece, porque aí os mercados vão ser trucidados e a gente vai varar reto mais e mais e mais e mais, tá? Não esperar alta nem para trimestre nem para isso. Então eu espero que o petróleo pare por aqui, faça só mais uma onda de ligação aqui para depois vir fazer esse movimento, porque tem liquidez abaixo aqui, ele deixou essa região aqui para ser capturada, tá, pessoal? Então ficar atento ao petróleo nessas regiões aqui. Quando ele chegar aqui nessas regiões de 119, 120, esperar uma rejeição para o preço voltar a cair. Se não, aí é terror, pânico, desespero para o mercado, tá? Dólar, a gente fez um mapeamento, né, da dominância do SDT, na verdade, né, pessoal? Não é nem do DXY, é do SDT no mundo cripto aí, como é que tá? Provavelmente ele vai capturar ainda essas regiões. A gente espera que a dominância do SDT, justamente pela proteção, né, ele ainda venha fazer um movimento aqui, ó, pessoal. Venha fazer esse movimento de captura nessas regiões aqui, tá acima, tá? Nas regiões aqui de 10%, 9%, tá? E depois aí sim ele começa o movimento, porque ele tende a vir pegar essas regiões abaixo. E aqui é que mora o país das maravilhas para quem está investindo em renda variável, tá? Então, quem está investindo em cripto, quem vai começar a comprar altcoins aos poucos ou começar a comprar Bitcoin aos poucos, esse é o movimento esperado para uma alta expressiva nos ativos, tá? Então, a gente espera esse movimento aqui de captura, que pode levar ainda mais um mês, não sabe até quanto, porque ele pode ficar enrolando aqui. Como o preço ele já está desenvolvendo aqui, ó, essa alta, então a tendência é ele revisitar aqui, porque a liquidez da vez é esse ponto aqui, pessoal, tá bom? Dos 9% aqui e 10% aqui, tá? E aí o dólar chegando a esses patamares, o SDT chegando a esses patamares de dominância, obrigatoriamente ou teoricamente é para ele fazer o movimento aqui de reteste, de quebra de estrutura e vir pegar essas regiões abaixo. Aí sim mora o ouro, tá? O mercado cripto. Tá bom, pessoal? Basicamente era isso. Eu não queria me alongar e não vou me alongar, até porque o Bitcoin tá no mesmo movimento lateral. A gente vai atualizar vocês ao longo da semana. Tá bom, pessoal? Mas fica com Deus. Um abraço. Valeu. Fui, fui.